Boa tarde, me chamo Patrícia Kellen, sou aluna do curso de Ciências Biológicas da Universidade Estadual do Ceará. E apresentarei um trabalho aqui onde abordará as características dos morcegos, ou seja, dos quirópteros, explicando por que eles são tão importantes na natureza. Como eles são mamíferos, vamos fazer uma breve apresentação sobre os mamíferos. Como surgiram os mamíferos? Os mamíferos surgiram na Terra há mais de 200 milhões de anos. Atualmente são conhecidas cerca de 5.500 espécies de mamíferos. A maioria vive em ambiente terrestre, mas há também espécies aquáticas, como as baleias, focas, golfinhos, peixes-bois. Vamos ver aqui. Os mamíferos são assim chamados porque sua principal característica é a presença de glândulas mamárias. Essas glândulas são desenvolvidas nas fêmeas e produzem o leite que alimenta os filhotes. Por isso que são chamados de mamíferos, Vamos descrever um pouco agora sobre suas características. Vamos ver primeiramente a pele dos mamíferos. Os mamíferos têm a pele rica em queratina, e geralmente recoberta por pelos. Os pelos são estruturas exclusivas dos mamíferos e, como tal, as penas, nas aves. Elas contribuem para a manutenção da temperatura do corpo desses animais, protegendo eles contra as perdas excessivas de calor, que a troca de calor com o meio externo, principalmente nos dias frios. Assim como as aves, os mamíferos possuem tecido adiposo sob a pele. Esse tecido, ele armazena gordura. Essas gorduras servirão como proteção térmica. Um bom exemplo disso são os ursos, que se mantêm na mesma temperatura, mantêm a mesma temperatura corporal, mesmo em baixas temperaturas. Vamos ver agora um pouco sobre a alimentação e a digestão. Os mamíferos apresentam uma grande variedade de hábitos alimentares. Existem mamíferos herbívoros, como cavalos, bois e capivaras, carnívoros, como onças, leões, e onívoros, como porcos e seres humanos. O sistema digestivo dos mamíferos é completo, possuem boca e ânus. O tubo digestório compreende as seguintes estruturas: boca, faringe, esôfago, estômago e intestino. Na parte da excreção, nós vemos que o sistema urinário dos mamíferos é formado pelos seguintes órgãos: rins, uréteres, bexiga, urinária e uretra. Os rins produzem a urina, retirando do sangue excretas, resíduos do metabolismo como a ureia. Dos rins também, a urina passa pelos uréteres e vai para a bexiga urinária, onde fica temporariamente armazenada. Daí é eliminada para o meio externo por meio da uretra. Na parte dos sentidos, em geral, são bem desenvolvidos nos mamíferos, mas também há a capacidade de visão, de audição, de olfato, gustação, tato, e isso varia bastante de espécie para espécie. No caso aqui, nós iremos abordar com exclusividade os quirópteros, que são, em geral, os morcegos, Na verdade, são os morcegos. Os quirópteros compreendem os morcegos, que são os mamíferos capazes de voar. Na verdade, são os únicos mamíferos capazes de voar. Vamos ver aqui algumas características dos morcegos. Em relação à sua alimentação, eles têm a dieta mais variada entre os mamíferos, pois eles podem comer frutos, sementes, folhas, néctar, pólen, até mesmo pequenos insetos como artrópodes, pequenos vertebrados, peixes e até sangue. Dessa maneira, os morcegos contribuem substancialmente para a estrutura dinâmica dos ecossistemas, pois atuam como polinizadores, dispersores de sementes,
predadores de inseto, né, incluindo as pragas agrícolas, fornecedores de nutrientes em cavernas e vetores de doenças silvestres, dentre outras funções. Porque como eles se alimentam de vários tipos, né, de coisas, desde vegetais a animais, eles contribuem assim para uma estabilização, né, do ecossistema. Já vimos então a alimentação, vamos ver agora os sentidos. Uma das grandes características dos mamíferos é a ecolocalização. Esses incríveis animais possuem um sonar, o qual lhes orientam no escuro, emitindo assim gritos que constituem em ondas de altíssima frequência. São inaudíveis pelo homem, né? São emitidos pela boca ou pelas narinas. Esses impulsos de ultrassom, ao atingirem um objeto, são refletidos em forma de eco e captados pelos ouvidos. Com esse sonar, os morcegos conseguem identificar quando voando, né? Eles conseguem identificar na natureza o ambiente que está circundando, bem como a forma de dimensão do objeto que está, né, à sua frente. Algumas das características que tornam esse animal especial é voar. É uma de suas maiores características. É o único mamífero que voa. E consegue fazer isso no escuro. Ele tem a contração vocal mais rápida entre todos os mamíferos. Tem uma incrível capacidade de adaptação, o que levou a povoar quase todo o planeta, né? Além deles terem a dieta mais variada entre todos os mamíferos, chegando isso a cerca de 70% dos mamíferos são insetívoros, alimentam-se apenas de insetos, o restante é frugívoros, ou seja, alimenta-se de frutas. Desses animais, somente 3 espécies se alimentam de sangue, que são os chamados hematófagos, né, ou morcegos vampiros, que são encontrados apenas na América Latina. E, além dessa variedade alimentar que eles têm, eles ainda têm esse extraordinário sentido da ecolocalização, né, que esse biosonar, essa orientação por ecos. É por isso que quando a gente vê morcegos voando perto da gente, não precisa nem sentir medo, o morcego vai bater em mim. Não vai, porque ele pode passar bem perto, mas ele não chega a esbarrar na pessoa. Ou seja, é incrível a adaptação dos morcegos, né, que eles só não conseguem viver em locais muito frios, mas em quase todos os locais existem morcegos. E de várias espécies, né? Existem atualmente no Brasil cerca de 138 espécies espalhadas por todo o país. Há morcegos pequenos e leves, grandes e pesados, de cores diferentes, de marrons, pretos e até vermelhos. A maior da espécie de morcego do mundo é a Pteroptos giganteus, que é uma raposa voadora que vive na Ásia e pode chegar até 2 metros de envergadura. E o menor, ele pesa cerca de 2 gramas e é menor que uma azeitona e está entre os menores mamíferos do planeta. Aqui a gente tem no Brasil o mais comum encontrado entre os maiores é o que é mais conhecido como Vampirum spectrum. Ele é encontrado na Amazônia e atinge cerca de 1 metro com suas asas abertas. Então, os morcegos, eles têm características que fazem eles se elevar entre os mamíferos, porque eles podem voar, é uma característica enorme, porque nenhum outro mamífero pode voar. Ele se adapta a várias temperaturas, né? Menos as que são mais baixas. Eles estão em